eu vou começar, então, falando um pouquinho da onde a gente está, né? O Instituto Socioambiental, onde eu trabalho, é uma organização indigenista, é uma organização não governamental brasileira, e a gente trabalha no Alto Rio Negro, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, que é considerado o município mais indígena do Brasil, fica na fronteira com a Colômbia e com a Venezuela, numa região chamada de Cabeça do Cachorro, por conta do mapa do Brasil, que tem uma cabeça do cachorro ali no noroeste amazônico, né? Então, essa região do Alto Rio Negro. E lá a gente trabalha em parceria com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que, por sua vez, representa 23 povos indígenas. Então, é uma região de grande diversidade cultural, étnica e linguística, né? Essa palavra, Waiuri, é uma palavra em Iangatu, que é uma das 4 línguas indígenas cooficiais em São Gabriel da Cachoeira, né? E significa mutirão, trabalho coletivo, justamente porque essa rede de comunicadores indígenas, ela, ela foi criada em 2017, nessa parceria, né, nesse trabalho intercultural da FOIRN, dessa Federação Indígena, junto com o movimento socioambiental, com o Instituto Socioambiental. Na ocasião, em 2017, já se pintava ali um cenário muito adverso para os povos indígenas, né, de muita circulação de mentiras, de notícias falsas, inclusive até da questão do negacionismo climático também. Nessa também bastante ali circulando também as questões de negacionismo climático. Já era um cenário que antecedia a eleição do atual governo do Brasil, que todo mundo sabe, né, que é grande produtor de notícias falsas e de negacionismo climático também, né? Isso não é novidade para ninguém. Então, naquele momento, a Federação das Organizações Indígenas, né, pediu ao Instituto Socioambiental, né, nas reflexões, no trabalho em conjunto, de que a gente tentasse trabalhar de alguma forma que as notícias circulassem mais no território, né? Porque é um território muito vasto, a gente está falando de 3 municípios de extensão territorial muito grande. São Gabriel da Cachoeira é o 3º maior município do Brasil. Barcelos, que também faz parte dessa região, é o 2º maior município maior do Brasil, só perdendo para Altamira, né? Então, a gente tem uma região muito extensa, com 750 comunidades indígenas e com precária infraestrutura de comunicação, né? Pouquíssimas comunidades com acesso à internet, maior parte das comunidades ainda utilizando aparelhos de rádio amador, né? A radiofonia. Então, uma dificuldade da gente fazer circular informação. Então, com isso, a gente começava a perceber ali que tinha uma crescente criminalização das lideranças indígenas, criminalização de jornalistas, né? E as notícias cada vez, o que mais circulava ali era mentira, era notícia falsa. Então, a gente começou a fazer um trabalho em 2017 de fortalecimento da comunicação indígena. Então, a gente fez uma primeira oficina de formação, onde vieram 15 jovens indígenas de toda essa região de abrangência dessa federação indígena, né, que pega esses 3 municípios, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, e a gente começou a trabalhar com eles a produção de notícias, principalmente notícias por áudio, né, porque seria a forma de melhor circulação dessas notícias no território. Além disso, né, a oralidade é um ponto forte da cultura indígena, né, a transmissão de conhecimento, de informação, de saberes, são sempre transmitidos oralmente, né? Então, a gente também, no processo todo de elaboração e de formação dessa rede, a gente produziu um diagnóstico de comunicação justamente para ver como é que essas informações melhor circulariam nos territórios indígenas e como atingiriam as pessoas, né? Como as palestrantes anteriores falaram muito bem, né? Sobre a necessidade da gente saber para quem a gente está informando, como estamos informando,
para que essa notícia chegue de verdade, comova, né? A gente não quer só informar, a gente também quer motivar, como falou uma companheira anteriormente. Então, a gente inicia esse trabalho da Rede Wayuri, que já agora esse ano completou 5 anos, né? Então, um trabalho de várias oficinas de formação dessa rede de comunicadores, que começou com um grupo de 15 comunicadores indígenas, e hoje a gente tem 55 comunicadores indígenas, de 11 etnias, né? A gente tem aí uma representatividade étnica grande, né? De 11 etnias, falantes de 6 línguas indígenas, né? Então, a gente tem a produção da Rede Wayuri, ela está, inclusive, disponível também pelo Spotify, pelo SoundCloud, onde vocês podem encontrar o podcast que é produzido semanalmente pelos comunicadores indígenas, mas a forma com que mais circula esse conteúdo nos territórios indígenas, porque também é importante ressaltar que essas informações elas são principalmente feitas para dentro do território, feita pelos povos indígenas para os povos indígenas, né? Então, ela é distribuída principalmente por WhatsApp, que é o que mais circula na Amazônia, né? Um aplicativo leve, então você tem como também ter esses áudios em MP3 e eles circularem de uma forma mais leve pelo WhatsApp. E muitas vezes nesse fluxo aldeia-cidade, né, os jovens e as lideranças, eles vão até a cidade, eles pegam esses conteúdos e levam para as suas comunidades. E aí vão fazendo circular esses áudios informativos que atualmente são produzidos toda semana, já tem mais de 100 edições produzidas, e a Rede Wayuri atualmente também tem um programa de rádio chamado Papo da Maloca, é um programa de rádio ao vivo que vai ao ar toda quarta-feira, de 10 ao meio-dia, no município de São Gabriel da Cachoeira, com 2 locutoras indígenas, a Cláudia Wanano e a Juliana Albuquerque Baré. E dentro dessa temática da emergência climática, a gente vem fazendo um esforço de integração entre a rede de comunicadores indígenas, a Rede Wayuri, e a rede de AIMAs, que é a rede de agentes indígenas de manejo ambiental. Esses agentes indígenas, que são aproximadamente 50 pesquisadores indígenas, eles fazem uma observação do meio ambiente, da questão climática, com várias variáveis, por exemplo, a subida e a descida do rio, a revoada de insetos, se está chovendo ou se está seco, né? Eles vão fazendo uma observação diária, fazem anotações em diários e também respondem a alguns questionários, né? Então, esses agentes indígenas, eles vêm fazendo um diálogo também com a ciência não indígena. Então, a gente tem promovido esse diálogo entre a ciência e os povos indígenas e os conhecimentos indígenas. Então, muitos desses AIMAs estão se aproximando da rede de comunicadores justamente para a gente conseguir trabalhar melhor a questão climática dentro dessas informações que a Rede Wayuri vem produzindo. Eu chamo atenção para um fato que em 2015 aconteceu na região, que foram incêndios florestais na região de Barcelos, incêndios em igapós, né, incêndio em floresta úmida. Então, hoje a gente tem um grupo de AIMAs em Barcelos, debruçados, fazendo pesquisa e trocando com cientistas a respeito disso. Muito em breve a gente vai ter comunicação sobre isso. A gente teve no ano passado também a cheia recorde no Rio Negro. Alguns de vocês devem ter acompanhado. O Rio Negro nunca teve uma cheia tão grande, e lá no Alto Rio Negro a gente conseguiu ter informações das comunidades, os comunicadores indígenas reportando essas cheias e o impacto dessas cheias no dia a dia das pessoas, né? Então, muitos indígenas perderam suas roças,
né, perderam seu alimento, tiveram que receber cestas básicas, então foi um impacto muito grande, e esse impacto ele permanece, porque quando você perde uma roça, são 3, 4 anos de trabalho, né, se você perde uma roça de mandioca. Então, reportar tudo isso, e reportar de quem está de dentro, de quem entende a realidade, conhece a realidade, isso tem um valor tremendo. Isso é importantíssimo, né, para mostrar também como os impactos das mudanças climáticas estão afetando as populações tradicionais. E aí a gente tem um cenário aí de refugiados ambientais, de pessoas que, né, precisam se deslocar muitas vezes, ou abandonar suas comunidades, ou mesmo acabam tendo suas rendas afetadas, né, porque hoje os povos indígenas do Rio Negro têm trabalhado muito os seus produtos da sociobiodiversidade, eles cultivam roças e produzem, por exemplo, a famosa pimenta baniwa, né, que eles já têm vendido para vários lugares do Brasil e do mundo, são roças de pimenta que eles perderam, com variedade de cerca de 60 pimentas, eles perderam essas roças nessas cheias, e com isso não só perdem o seu alimento, mas perdem também a sua fonte de renda. Então, vão se tornando cada vez mais vulneráveis e dependentes, porque uma coisa é você ter o seu alimento orgânico plantado da sua forma tradicional, outra coisa é você depender, infelizmente, de cestas básicas. Ninguém quer isso. Então, também tem um processo hoje muito preocupante, assim, né? E que a gente tem que começar a pensar sobre adaptação para essas questões climáticas também na região amazônica. E existem muitos desafios, né? Como vocês sabem, trabalhar na Amazônia é muito desafiador. A questão de segurança é um ponto muito importante, né? A gente está vivenciando esse caso agora terrível, né? Eu conhecia o Dom trocava muitas ideias com a gente, esteve em São Gabriel da Cachoeira em outubro passado, é muito triste, o Bruno também, um grande parceiro de todos nós indigenistas, né? Então a gente já tinha desafios, né? Que é o desafio da logística, da precária infraestrutura de comunicação. Trabalhar na Amazônia exige muitos recursos, né? Realizar essas oficinas de formação que eu estava comentando com vocês, esses processos formativos, eles são muito custosos, e esse cenário de aumento crescente da violência na Amazônia está nos preocupando muito a todos nós comunicadores, né? E a gente, inclusive, vem trocando muitas ideias com os Repórteres Sem Fronteira sobre protocolos de segurança, porque a gente não pode expor os comunicadores indígenas a risco, ainda mais eles que convivem diariamente, estão nas comunidades e são muito vulneráveis. Então, é realmente um momento que a gente precisa ter uma resistência muito grande para continuar o nosso trabalho, porque, como diz a palavra, é emergência climática, é emergência da Amazônia, é emergência dos povos indígenas. A gente tem que continuar o nosso trabalho, mas a gente também precisa ter uma cultura do cuidado. A gente não pode expor as nossas vidas, né, aos riscos que são cada vez maiores. Então, era um pouco isso que eu queria trazer aqui para vocês, e fico também depois à disposição para responder perguntas e interagir com os demais palestrantes. Muito obrigada.